Já estamos no mês de maio e nós todos sabemos que já estamos vivendo o fim de uma dispensação, de uma era. Não é nem preciso ser um grande teólogo, um grande estudante para perceber que as coisas estão dizendo que algo vai acontecer. Algo novo vai acontecer. Tem aqueles que falam da nova era, que é, na verdade, um reino do mal, do anticristo. Nós não falamos dessa nova era. O que nós pregamos é uma nova vida em Deus. Essa nova vida em Cristo através da fé. É isso que é importante, porque ela nos dá o conhecimento para a gente entender as escrituras sagradas. É sobre isso que eu quero falar. Estou me lembrando aqui que na época de Daniel, o profeta, em que todo mundo, até mesmo os escribas, os fariseus, os principais estudantes da escritura naquela época, eles estavam perdidos com o que estava acontecendo, porque já há um tempão a nação, o povo hebreu estavam escravizados e eles não tinham uma explicação até que Deus enviou um anjo, conforme nós entendemos na própria escritura sagrada, para dar a revelação para o profeta Daniel. O que eu quero falar aqui tem a ver com a revelação da escritura no seu sentido geral. Até porque nessa forma de entender, nós que somos a igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra, nós entendemos que a nação de Israel, ela foi, é e sempre será uma figura da verdadeira igreja, do verdadeiro povo de Deus. Não que eles não sejam verdadeiros, mas é que Deus colocou eles para ser uma tipologia. É tanto que você pode ver que tudo que aconteceu com Israel, de alguma forma, é uma alerta para a igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. E não só a nação de Israel, como toda a escritura sagrada, na verdade, ela aponta para a noiva do Cordeiro. Eu gosto sempre de falar, não podemos esquecer que tudo começou ali no jardim do Éden, com uma união de um homem e uma mulher, um casamento. E tudo vai se encerrar no sentido espiritual, estou dizendo, quando o Senhor, que é chamado de noivo na escritura, ele é chamado de noivo quando ele virá buscar a sua noiva, que é a igreja. E o que é a igreja? A igreja, ela é formada de todas aquelas pessoas que, pela fé, têm reconhecido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas, pastor, e as pessoas que viveram antes da inauguração da igreja, por exemplo, próprio Adão e Eva, por exemplo, Noé, por exemplo, Moisés, Abraão? Como é que nós podemos entender a salvação dessas pessoas? Exatamente por causa da fé, através da promessa de Deus, da fé exatamente nessa mesma fé, apesar que eles não tinham o entendimento que nós temos hoje, porque nós temos hoje, já temos a história e temos a escritura sagrada completa, mas eles, pela fé, aceitaram o chamado do Senhor, do Criador, e viveram uma vida digna de serem chamados igreja do Senhor naquela época. Há pessoas que acreditam, e eu também acredito, que o próprio Adão e Eva, que eles foram salvos, sim, porque a Bíblia fala que quando Deus percebeu a nudez deles, que representa o pecado, da humanidade, então foi feito para eles vestes de peles de animais. E todos nós sabemos que quando para que haja a pele de um animal, é preciso que haja um sacrifício daquele animal. O sacrifício, com certeza, já apontava para alguém que ia ser sacrificado há muitos e muitos e muitos anos na frente, para concretizar aquela fé que já existia. Daí nós entender também que o próprio Noé, ele agiu durante todo aquele tempo, como dizem os teólogos, aproximadamente 120 anos, trabalhando incansavelmente com a sua família, dentro de um propósito que o Senhor Deus lhe havia revelado. Porque é assim, minha gente, Deus, ele revela através do Espírito Santo
e confirma na Escritura Sagrada tudo aquilo que o Senhor está mostrando. Nenhuma pessoa que é cristão hoje, ele chegou por acaso na igreja. Primeiro houve um toque do Espírito de Deus na vida dele, como aconteceu na minha vida lá pelo ano de 1984. Deus tocou na minha vida de uma forma diferente, de uma forma especial, né? Não para mim procurar uma igreja, mas para procurar um povo salvo, lavado e remido. E aí, é claro, eu entrei dentro de uma igreja onde eu encontrei pessoas daquela mesma fé. Essa igreja foi a Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, e estou nela até hoje, nos dias de hoje. Quero falar para vocês hoje aqui algo que eu vi uma pastora pregando, acho que a Camila Barros, e ela estava pregando na história do livro de Ruth. No livro de Ruth tem uma história muito forte, muito mais forte do que a gente tem entendido até os dias de hoje. Por isso que eu falo que aquela revelação que Deus deu para Daniel, no momento em que todo mundo estava ali travado, Deus de repente abre o entendimento de Daniel. Eu posso falar com toda a humildade e fé que Deus tem me dado esse entendimento para entender que todas as coisas, toda a Escritura Sagrada aponta para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Igreja que tem características do próprio Senhor Jesus. Igreja, daí nós entendemos, você já viu quando as pessoas falam assim, nossa, aquele casal, eles são parecidos, né? Parece que o marido parece com a esposa parece com o esposo. Então é exatamente isso. Quando nós queremos então saber como que é as características da igreja gloriosa, verdadeira, a noiva que aguarda todos os dias, que tem o Senhor Jesus como o Senhor de sua vida, é só a gente olhar exatamente para a aparência, para os frutos. O próprio Senhor Jesus disse isso: pelo fruto se conhece uma árvore. Então não se pode chamar de igreja do Senhor Jesus pessoas que têm uma fé que não tem nada a ver com o noivo, com o Senhor Jesus. Não se pode chamar de igreja do Senhor Jesus pessoas que até dizem conhecer o Senhor Jesus, ou dizem conhecer Jesus, mas não conhecem o Senhor Jesus, e nem vive uma vida de submissão total a Ele. Então, a submissão total da igreja do Senhor Jesus ao seu Senhor faz a gente lembrar o porquê que o Senhor disse na Escritura que Deus colocou o marido como cabeça e a mulher como ajudadora, né, para ser submissa, não no sentido de inferiorizá-la, mas no sentido de juntos cumprir uma missão. Então o Senhor Jesus veio aqui cumprindo uma missão. Ele mesmo diz: minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele, nessa missão, então, a igreja do Senhor juntamente com ele, porque nós precisamos entender, nós estamos vivendo o século 20, meu Deus do céu, já estamos no mês de maio, de 2025, desculpa, e agora você imagina, nós estamos vivendo já épocas do fim dessa dispensação que nós chamamos de igreja do Senhor, na qual o Senhor virá arrebatar essa igreja. Pode acreditar nisso. Esse vídeo aqui é um alerta para todos aqueles que quiserem que a igreja será arrebatada. Aí, dando continuidade, para o vídeo não ficar muito longo, eu vi a pastora Camila Barros, eu acredito que seja ela pregando no nosso ministério Vila Nova, um texto que eu achei interessante, quando ela estava pregando na história do livro de Ruth. No livro de Ruth, a gente tem aí a família de Noemi, que é ela, o esposo dela, chamado Elimeleque, e os seus 2 filhos, que numa época em que Belém, casa do pão, viu? Belém é casa do pão, estava passando por uma crise, ela resolveu então migrar para Moabe, achando que lá poderia ser melhor. Só que não foi. Lá aconteceu que ela perdeu o seu marido, o Elimeleque, lá ela perdeu os seus 2 filhos. Só que antes dos seus 2 filhos se falecerem, eles se casaram lá naquela terra dos Moabitas. Então um se casou com a Ruth e o outro se casou com a Ofra. Eu vi a Camila Barros pregando sobre a Ofra e me chamou a atenção. Vou explicar por quê. Porque quando ela estava pregando sobre a Ofra,
ela dizia então que a Ofra, ela, no momento que ela precisava de se ajuntar a Noemi, a sua sogra, e voltar para Belém, a casa do pão, ela preferiu voltar para a sua terra, para a terra amaldiçoada. Para quem não sabe, Moabe foi amaldiçoada por causa de 2 motivos. O primeiro motivo, porque os moabitas não eram hospitaleiros. Sabe o que é isso? Os moabitas eram um povo, quando a nação de Israel precisou deles, eles viraram as costas. Isso chama muito a atenção. Num outro vídeo eu vou explicar também. E os moabitas também, eles tentaram, através de um profeta, amaldiçoar o próprio povo de Deus. Daí nós vemos que os moabitas, eles não têm nada a ver com aqueles que serão arrebatados como igreja do Senhor Jesus. E na pregação da Camila, ela disse então isso aí, que exatamente no momento que, vamos dizer assim, que a Ofra ia confirmar a sua fé no Deus verdadeiro, ela preferiu voltar para os seus deuses, né? Pastor, quem que é a Ofra? Então, a Ofra era a esposa de um dos filhos de Noemi, viu? Ela era a esposa de um dos filhos de Noemi, e no momento que os seus esposos, tanto o esposo dela como o esposo da Ruth faleceu, ela escolheu voltar para sua família. Algo que parece que não tem nada errado nisso, né? Ela escolheu voltar para a sua família, para a sua terra, para os seus deuses, porque ela se sentiu mais seguro aí. Isso tem uma lição muito forte. A própria humanidade, que foi criada à imagem e à semelhança de Deus, no momento que eles precisam então de ir a Belém, a casa do pão, no momento que eles precisam buscar o Senhor para poder viver uma fé viva, verdadeira, para poder viver uma eternidade, eles escolheram viver servindo os deuses aqui dessa terra. Isso eu estou falando da humanidade em geral, viu? Isso já estou falando da humanidade em geral. Lembra da época de antes do dilúvio, quando toda a humanidade estava vivendo um caos tremendo, afastados de Deus? Exatamente, faz a gente lembrar de Ofra, porque a Ofra é, de uma certa forma, uma tipologia do mundo tenebroso, né? Do mundo que prefere viver as suas crenças, né? E adorar os seus ídolos e se comprazer nos seus próprios desejos, a servir o Senhor Jesus, a entregar a vida para o Senhor, diferente de Ruth, que é uma tipologia clara da própria igreja verdadeira. Por quê? A igreja verdadeira, ela foi resgatada do mundo, né? Assim como eu, você, milhões e milhões e milhões de pessoas, como Noé, como o próprio Abraão. Lembra que Abraão vivia numa terra cheia de idolatria, porém foi resgatado de lá? Lembra de Moisés? Moisés vivia lá no Egito, que é uma simbologia do mundo tenebroso naquela época, né? Aqueles muitos deuses, aquela escravidão ao povo de Deus. Moisés vivia ali e foi resgatado. Então, quando nós falamos de Ruth na Escritura, é claro que Deus está apontando para a sua igreja, que inclui desde as primeiras pessoas que viveram nessa terra até as últimas que vão viver. Porém, nós estamos vivendo nesse momento em que falo dessa igreja aqui agora como a igreja que com o Senhor Jesus completa o plano de salvação, porque o Senhor veio aqui e ofereceu o sacrifício, e a igreja, lembra dos apóstolos, dando continuidade ao trabalho do Senhor? A igreja, ela dá continuidade do trabalho, sacrificando os seus próprios filhos para salvarem vidas. Eu estou falando da igreja de verdade. Então, minha gente, Belém, a casa do pão. Vamos voltar rapidamente, porque que Noemi é, de uma certa forma, a figura de Israel, do remanescente de Israel. Por quê? Porque Noemi, quando a coisa ficou difícil, ela afastou de Deus. Não foi assim com a nação de Israel? Quando ficou difícil, afastaram de Deus. Infelizmente, né? Afastaram de Deus e acreditaram nas suas próprias convicções religiosas, a ponto do Senhor Jesus os repreendê-los de uma forma severa quando esteve aqui pessoalmente nessa face de terra. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Olha, Ruth, igreja gloriosa,
noiva querida do Senhor Jesus. Elimeleque representa os que morreram no deserto. Rapidamente quero dar uma ligeira pincelada na forma que o Espírito Santo tem me mostrado aqui na história. Por que Elimeleque e Noemi, a sua esposa, são diferenciados? Porque a nação de Israel, eles saíram lá do Egito e a grande maioria, mais uma vez mostrando aí o homem como cabeça, a grande maioria do povo de Israel desfaleceram ou morreram no deserto por causa das suas incredulidades. E Elimeleque, ele assim que saiu da casa do pão, que é Belém, que entrou no mundo tenebroso chamado Moabe, ele morreu. Morreu representando todos aqueles israelitas que morreram no deserto por desobedecerem a ordem de Deus. Noemi, por exemplo, apesar de ter saído também com o seu esposo da casa do pão, para mim, na minha forma de acreditar, ela representa um remanescente de Israel, porque aí nós entendemos porque de Israel surgiu a igreja. Nós éramos gentios, indignos e não merecíamos nada de salvação. A salvação era para os judeus, mas com a incredulidade, com a falta de fé dos israelitas, então está escrito lá em Evangelho de João, né? Então abriu-se o poder de todo aquele que crer no Senhor que eles rejeitaram, ser chamado filho de Deus. Então nós, igreja, nós passamos a viver por causa da falta de fé, da queda de Israel, digamos assim. Por isso que eu falo que Noemi, ela representa Israel caído e também representa Israel remanescente, porque ela voltou para a casa do pão novamente, depois que os teus filhos faleceram. Ela pensou, epa, esse negócio aqui tá esquisito, né? Primeiro o meu marido morre, Elimeleque morreu lá na terra estrangeira. Depois os seus 2 filhos faleceram. Ela falou, sabe de uma coisa? Também começou a ter uma notícia boa lá da casa do pão de Belém. Então ela sabe de uma coisa, vou voltar para a minha terra. E ela tomando essa decisão, então ela chamou as suas 2 noras, Ruth e Ofra. A Ofra que representa, igual está falando para você, representa toda a incredulidade humana, todos aqueles que uma vez tendo a oportunidade, ou tendo conhecido, tendo tocado a fé, a grandeza de Deus, preferiram viver a idolatria novamente. Então a Ofra resolveu voltar para os seus familiares, enquanto que Ruth, tomada por uma fé viva, ela disse, até tem um versículo maravilhoso no livro de Ruth, né? Eu acho que Ruth 1,16, que fala, onde tu fores, irei eu, onde pisares o seu pé, ali pisarei, aonde passares a noite, ali passarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha que expressão forte de Ruth para Noemi. É claro que isso representa a igreja do Senhor Jesus, viu? Por isso que a igreja do Senhor Jesus está ligada com Noemi, que é Israel, viu? Aonde Israel for, não Israel desviado, mas Israel remanescente. Aonde a promessa de Israel estiver, a igreja, a Ruth, que é a igreja verdadeira, estará ali, como ela disse, o seu Deus, o Deus de Israel, é o Deus da igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra. Elimeleque representa os que morreram no deserto. Noemi representa Israel rebelde, mas arrependido, o nascimento da igreja. Ruth, igreja viva, que veio de Moabe, da terra estrangeira. Nós viemos da terra estrangeira, né? Da terra amaldiçoada. Nós estávamos amaldiçoados, viu? Por que nós viemos da terra amaldiçoada? Porque o mundo perdeu a sua noção de Deus, a noção do que é hospitalidade no sentido espiritual. Lembra daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Por ali passaram ali até os religiosos e o desprezaram, lhes faltaram hospitalidade.
Então Moabe passou a ser representar esse povo que não teve hospitalidade e tentou amaldiçoar. É grande a multidão, a força que se faz para poder tentar amaldiçoar, extirpar o povo de Deus verdadeiro na face da terra. O diabo, ele luta 24 horas para tentar destruir aqueles que têm uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. Isso é uma grande verdade. Noemi figura Israel, os filhos. Quilom, desperdício. Esse nome Quilom representa desperdício, e Malom representa fraco ou doente. Então, minha gente, aqui nós vemos que os dois genros de Noemi, eles representam realmente o que aconteceu no mundo. O mundo, como é representado o nome Quilom, desperdício, o mundo tem desperdiçado a grandeza de Deus, jogou fora o sacrifício que Deus fez por eles. O nome Malom, que representa fraco, porque desprezou a Deus, ficou fraco, ficou doente. O mundo está doente, carece de ser curado. Só a igreja, que também ela é figurada através do bom samaritano, tem o vinho, o óleo, que não porque é dela, mas porque o noivo deu a ela, e tem a missão. Só a igreja tem essa condição de sarar pessoas que estão caminhando para o abismo. Então, como eu disse, Ruth é o símbolo da igreja. Escolha de Ofra, como já disse, né, uma decisão de Ofra é vista como uma escolha pragmática, baseada na segurança e conforto de sua vida familiar e religiosa, ao invés da fé verdadeira, comprometida com a fé de Noemi. A importância da história. A história de Ofra serve como contraste com a de Ruth, como já expliquei, né? Ofra voltou para trás, Ruth seguiu em frente. Agora, já para concluir esse vídeo, porque já está longo, né? A história de Ruth. Vou falar de Ruth para a gente terminar. Ruth, depois dessa forte decisão, ela chegando lá na terra de Israel, em Belém, vou sempre falar casa do pão. E quando fala casa do pão, lembra-nos o Senhor Jesus, que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, chegando lá, ela acabou conhecendo um senhor chamado Boaz. Boaz é uma figura simbólica muito grande na escritura, porque Boaz era o único que podia resgatar a herança que Noemi tinha largado para trás junto com seu esposo quando saiu da sua terra, quando perdeu a sua herança. Porém, o parente mais próximo, que era Boaz, tinha como resgatar essa herança para eles. E então, por isso que Boaz, de uma certa forma, representa o próprio Senhor, o próprio Salvador. E foi assim que aconteceu. O olhar de Boaz para Ruth, desde o primeiro dia que ele viu, foi um olhar que estava muito